majestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Só Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido, eterno Deus, nós te louvamos e agradecemos o teu nome. Nós te glorificamos, Senhor, nesta noite, e entendemos que tu és a rocha mais alta do que nós. Eu não sei como estão os corações aqui nesta noite, mas eu sei que tu és poderoso para mudar trajetórias. Eu sei que tu és poderoso para tocar onde o homem não consegue tocar. Tu és poderoso, Senhor, para quebrar corações os mais endurecidos. Não são nada diante do teu poder. A tua palavra é como um martelo, Senhor, que despedaça. É como um martelo que bate, não há quem possa contra ti. Toma o povo que entrou neste lugar. Eu não sei o pensamento, eu não sei o que cada um tem passado ou vivido, mas eu sei que tu és poderoso. Eu sei que a tua palavra tem mudado desígnios. Eu sei que a tua palavra tem mudado trajetórias ao longo do tempo. Pai querido, que nesta noite nós possamos entender quem o Senhor é e a obra que o Senhor fez em nosso favor. Assim nós oramos e te agradecemos para a honra e glória do teu nome. Senhor, se há uma força contrária a ti, cai. Se há algum poder contrário ao teu, parta em retirar. O povo é teu, a igreja é tua, nós somos ovelhas do teu pastoreio. Fica à vontade aqui para fazer como lhe apraz. Assim eu oro, te agradeço no nome que é sobre todo nome, nome poderoso de Jesus, e aquele que crê, diga amém. Amém. Poder sentar em nome de Jesus, glorificando. Você tem liberdade para glorificar, exaltar o nome dele. O apóstolo Paulo está nos ensinando aqui sobre primícias. Fala que Jesus é a primícia dos que dormem. Vamos entrar aqui daqui a pouco. Mas é difícil a gente falar em Páscoa, tanto no grego quanto no hebraico, significa passagem ou passar. É difícil falar em Páscoa sem falarmos de como isso começou. Nós todos aqui conhecem a história de José. José, o governador do Egito. De como Deus, com mão forte, levanta José naquele lugar. José vai como preso. José acaba como segundo em todo o Egito, leva a família do seu pai. José e a família vivem ali, a família multiplica, o povo de Deus ele cresce. Mas se levanta um faraó e é interessante. O Egito sempre brigou com a Síria. O Egito ele sempre brigou com as outras nações. E aquele faraó que se levanta, ele fica com medo. Porque eram tão numerosos os hebreus que estavam ali na terra dele, que ele fica com medo de eles se voltarem e se unirem a uma outra nação. Então eles vão passar o pior tempo. Foram mais ou menos 400 anos ali de servidão debaixo do Egito. Trabalhando. O alto índice de natalidade, do controle do índice de natalidade, matavam os homens, principalmente os bebês homens eram mortos, para que não surgisse ali um exército. E eles ficam presos ali naquele lugar. Até que Deus, com mão forte, vai levantar um homem chamado Moisés. Então todos aqui conhecem a história de Moisés. Deus vai assolar o Egito e vai mostrar para o Egito quem ele é. O Egito se achava forte, se achava poderoso. O Egito se achava algo inquebrável. E vão cair na mão de um Deus que é todo poderoso, onipresente, onipotente, onisciente, que vai jogar pragas sobre o Egito. Vai agir sobre a vida de Moisés, de Arão, de Miriam, sobre aqueles que ele separou para fazer esta grande obra. E aí a última praga, talvez a mais terrível, vai cair sobre o Egito, onde ele vai instituir a Páscoa. Sabe, Deus vai falar para Moisés, olha, fala para cada família, isso aqui está lá em Êxodo capítulo 12, fala da instituição da Páscoa, a primeira Páscoa, a Páscoa do Senhor. Fala para cada família, para pegar ali, poderia ser uma ovelha, um cabrito, de acordo com a quantidade de cada família. Vai falar para separar o sangue, para ungir os umbrais da porta com sangue, e aqui já está apontando para algo maior que viria, que era o próprio Cristo. Sabe, a casa que tivesse o sangue não seria assolada, porque Deus vai falar, eu vou passar sobre o Egito, e vou levar todo o primogênito, desde do gado, dos animais, aquele que nasceu primeiro, eu vou levar do Egito. Mas a casa que estiver marcada com sangue, do que eu estou falando, ele vai dar as instruções, cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, ao qual tomareis das ovelhas das cabras, e guardarei até o 14º dia deste mês. E todo o jumento,
todo o ajuntamento da congregação de Israel, o sacrifício ficará à tarde. E tomarão do sangue, poloão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que comer. Interessante que existia outro povo ali, pessoas que foram trazidas escravizadas de outro lugar. Tanto é verdade que Moisés vai se casar com uma mulher etíope, uma mulher negra, mas não poderiam comer daquela ceia, não poderiam provar daquela carne quem não tinha uma aliança com Deus. Era necessário passar pela circuncisão. Aquele que não era do povo de Deus, nós seguimos isso até hoje. Nós nos assentamos na Santa Ceia, mas para tomar a Santa Ceia, nós ensinamos que é necessário primeiro o rito de inicialização dentro da igreja, que é o batismo nas águas. Ou seja, para participar daquela ceia, quem não era do povo da Páscoa do Senhor, teria que ser circuncidado e aceitar a Deus como seu único e Senhor, como Deus, autor e consumador da sua vida. E ele vai falar assim: eu passarei pelo Egito. E assim eles fizeram. Sabe, era uma situação de comunhão, não era uma situação individual. Quem tinha um vizinho que tinha pouca família, eles chamavam para casa como se fosse a deles. Colocavam o sangue nos umbrais das portas. Se prepararam. E pela meia-noite passa ali o anjo da parte do Senhor e leva o primogênito. Todo aquele que nasceu primeiro, o primogênito do Egito, morre. Mas onde tinha a marca de sangue não foi assolado. Então nós começamos a entender que a primeira Páscoa é uma Páscoa de perdão, é uma Páscoa de livramento, é uma Páscoa onde aqueles que estavam às portas das casas marcadas pelo sangue do Cordeiro, sabe, o Cordeiro sem mácula, o anjo da morte passa direto e não assola aqueles que estavam ali. Então Páscoa significa livramento da morte. Páscoa significa que Deus não ia tocar nas casas que estavam marcadas. Começamos a entender o que é Páscoa. E só poderia participar aqueles que pertenciam, o povo de Deus, que tinham assumido como seu Senhor. À meia-noite o anjo passa. À meia-noite os israelitas começam a ouvir gritos em todas as casas. Pessoas que perderam seu primogênito. A morte era espalhada por todo lugar. E naquela mesma noite chega a ordem de Faraó: olha, leva o teu povo, Moisés. Tira esse povo daqui. Tira o povo. Naquela mesma noite, a noite que Deus liberta o seu povo. Então entendemos que a Páscoa do Senhor ela é celebrada. E ela também simboliza a libertação do povo da escravidão. Libertação do povo do Egito. Libertação do povo de Faraó. Sabe, não tinham vida. Escravo não vive, escravo não sonha. Escravo não consegue planejar algo do futuro, seja qual for a escravidão, das drogas, da bebida. É difícil sonhar ser escravo de alguma coisa. Páscoa, a libertação do povo dele. Passagem do período de escravidão agora para aprender a servir e a louvar a Deus. Páscoa, Pascual, passagem. Jesus vai pegar essa data tão importante. Ele vem à terra, um Deus que é atemporal, que vai entrar no nosso tempo para fazer a sua obra. Sabe, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sabe, um Deus poderoso, um Deus que é atemporal e infinito, eterno, mas que vai entrar no nosso tempo para mudar a nossa trajetória. O pecado vai deturpar toda a criação. O pecado vai tirar tudo isso, vai nos afastar de Deus. O pecado vai fazer tudo isso no homem, tudo que temos vivido e passado hoje. A maldade se multiplicando, o amor diminuindo, o aumento da iniquidade, isso tem motivo. Pecado. Tudo vem lá do pecado original. Dali para cá o homem só piora. Agora vem Jesus. Agora vem o plano perfeito de Deus. Agora não mais uma sombra do passado. Agora não mais eles terão que continuar matando cordeiro, matando cabrito. Agora viria o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele viria para um sacrifício definitivo. Detalhe: o judeu não tinha para ele remissão de pecado. Não existia para ele remissão de pecado sem sangue derramado. Só tinha uma forma de ser perdoado: sacrifício. Se houve pecado, se houve culpa. Se houve culpa, existe uma pena. Se existe pena, tem sacrifício. Jesus veio para pagar o preço que nenhum de nós poderia pagar. Jesus veio para cumprir aquilo que nenhum de nós poderá. Não tem como.
Por mais que eu te amo, eu não posso fazer nada pela sua vida. Sabe, acredite ou não, essa terra aqui é de passagem. Acredite ou não, quem dera, morreu, acabou. Quem dera fosse assim. Então Jesus, ele não veio só para nós nessa terra, mas para nos levar para o seu reino. Para isso ele veio. E ele não mandou ninguém. Em todas as outras religiões, e me desculpe, eu não quero agredir ninguém, você não vai conhecer um líder ou um Deus que morra no seu lugar. Sabe, você não vai conhecer um líder ou um Deus que se sacrifique no seu lugar. Ele veio para pagar um preço que não era dele, era nosso. Pelo pecado Adão, o primeiro homem, era nosso. E agora ele entra para pagar o preço que nenhum da gente poderia pagar. Meu irmão, a afronta foi grande. A guerra foi grande. O preço cobrado foi maior ainda, ou equiparado. E só ele poderia pagar. Ele veio para se cumprir o que diz as Escrituras. Pelas suas pisaduras nós fomos curados, fomos sarados. Por onde ele passou, ele deixou um rastro de milagres. Sabe, onde ele passava, o cego via. Nem todo cego ele curou, nem todo manco ele curou, mas ele curou, ele passou, ele curou, ele pregou. Eis que é chegado o reino de Deus. Vivemos uma atenção sobre esse reino. A atenção é o já e o ainda não. Esse reino já chegou, mas ainda não é completo. Esse reino já chegou, mas ainda falta. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Falta a segunda vinda do nosso Deus. Nós falamos, pastor, eu sou convertido. O fato é que o homem espiritual está subjugando o homem carnal. Mas o homem carnal ainda está aqui, subjugado pelo homem espiritual. Mas vai chegar um momento em que nós seremos transformados num corpo incorruptível e habitaremos com ele. Quem crê diz amém. Amém. Isso é a verdade das Escrituras, meu irmão. Jesus, ele vai pegar essa noite, a última Páscoa. Ele vai fazer uma transição. Ele vai pegar a noite de Páscoa. Ele vai sentar no cenáculo. O cenáculo é um galpão com muitas luzes. Ele vai preparar tudo. Ele vai sentar ali com seus discípulos. E alguns vão dizer que Judas prova da ceia. Outra linha vai dizer que Judas não prova da ceia, porque para provar da ceia era para que teria que estar em comunhão com ele. Não quero entrar nesse mérito. Mas ele vai pegar ali naquela noite de Páscoa. Ele vai fazer a transição. Ele vai instituir e estabelecer a Santa Ceia do Senhor. De uma forma visível e dramática. Ele vai pegar o pão e ele vai partir, simbolizando o seu sofrimento na Via Cruz. Simbolizando tudo aquilo que ele teria que enfrentar. Simbolizando tudo aquilo que ele teria que passar. Ele vai partir o pão. E agora a Páscoa, a ordem da Páscoa era fazer uma vez por ano. Jesus vai estabelecer uma nova ordem, fazer isso em memória de mim. Agora não mais uma vez por ano. Ele vai pegar ali o cálice, e ele vai falar que aquele cálice é o cálice da nova aliança no sangue dele. Ele vai dar continuidade àquilo que terão que fazer muitas vezes no Antigo Testamento. Aquilo que apontava para o sacrifício perfeito, agora havia chegado a hora. Ele vai falar, esse é meu corpo. Acho que muitos não deveriam ter entendido naquele momento, que é dado por nós. Ele vai pegar ali o cálice, esse é meu sangue que é derramado. O sangue que simboliza a nova aliança. Bebei dele todos. E a partir dali, Jesus vai passar por um dos piores momentos da sua vida na terra, mas que é um momento necessário. Sabe, o sol não ajudou, ele escureceu. A presença do Pai ele não sente naquela cruz. Pela primeira vez nós vemos a intimidade interrompida. Em todo momento ele orava, em todo momento ele estava falando com o Pai, em todo momento, mas agora não. Jesus não pecou, mas estava carregando o pecado de toda a humanidade sobre ele naquele momento. Daqueles que já tinham vindo, daqueles que ainda viriam, daqueles que existiam. Ele não vai sentir a presença do Pai. Sabe, a guerra começa ali naquela cruz. O inferno acha que venceu. Nós acabamos de ler 1 Coríntios, na leitura inicial, que Jesus é a primícia dos que dormem. O que é primícia? É aquele que vem primeiro. Ele é o primeiro que ressuscitou. Vamos falar, pastor, não, mas Lázaro ressuscitou, mas Lázaro morreu. Buda foi um grande líder, mas Buda morreu. Todos os grandes líderes morreram. Jesus morreu, ao terceiro dia a pedra rolou. Ele ressuscitou, ele vive e ele reina. E vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia!
Sabe? Ele não é um líder. Lázaro morreu, viveu e morreu de novo. Jesus não. Por isso Paulo está falando, ele é a primícia dos que dormem. Ele é aquele que ressuscitou primeiro, num corpo diferente, num corpo que necessitava das marcas, porque as marcas dão autoridade. Foi necessário Tomé olhar e ver quem ele era. Sabe, não tenha medo das marcas que você leva para fazer as coisas certas, porque as marcas não vão te destruir. Olha para alguém e fala assim, as marcas não te destruirão, as marcas te darão autoridade, de alguém que viveu, tem experiência e sabe como é. Jesus vem e vai mostrar as marcas, e as marcas deram autoridade para alguém que não mandou, ele mesmo fez, se submeteu. Santa Ceia do Senhor, ele vive e ele reina. Pastor, o que nós estamos comemorando aqui nessa noite? A vitória de Cristo sobre a morte. Glória a Deus. Páscoa é a comemoração da vitória de Jesus sobre a morte. Onde está a morte, tem o galardão. Tem gente que tem medo de morrer, irmãos. Mas aqueles que estão em Cristo, nem isso nós temos. Nós sabemos que a morte não é o fim. Pelo contrário. Sabemos para onde vamos. Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Páscoa, passagem de Cristo da vida para a morte, para a vida novamente. Não mais a passagem de um povo só. Mas ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. E pela graça, a sua graça, chegou até nós. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Páscoa, Pascual, passagem. Jesus é a nossa passagem. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. Só Ele pode. Por que comemorar a Páscoa? Vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a própria morte. Onde está a morte, seu galardão? Olha para alguém e fala assim, ó, feliz Páscoa. Jesus ressuscitou. Glória a Deus.